Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro vídeo do Papo Essência. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o meu marido, meu melhor amigo, pai dos meus filhos, meu companheiro de vida, Fábio. Obrigada, Fábio, por você ter topado. Eu sei que é muito desafiador para você estar aqui, mas não poderia ser diferente, né? Diante dessa celebração de um ano de Austrália, a gente está aqui nesse lugar lindo, nossa primeira viagem mesmo aqui na Austrália, né? Então estamos todos muito felizes é, por estar aqui compartilhando isso com vocês. Mas para esse papo de hoje, eu pedi que o Fábio viesse para a gente falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a imigração para a Austrália, para falar um pouquinho também de como foi a nossa espera, como foi esse um ano de Austrália, quais foram os desafios, quais foram as surpresas, e também falar um pouquinho sobre a transformação que ele passou, sobre a coragem que ele teve de mudar, de sair da zona conhecida, e também falar sobre todos os momentos gratificantes que a gente viveu nesse um ano de Austrália. Seja bem-vindo, Fá. Obrigado. Então, para começar, eu vou apresentar o Fá. Ele é arquiteto, mestre em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie. Foi funcionário público na prefeitura de Campinas durante 12 anos. E mesmo como funcionário público concursado, ele escolheu mudar de vida e vir aqui para a Austrália, né? Nós, junto com a Nós nossa família, escolhemos. nós escolhemos. Mas qual foi o principal motivo que levou você a mudar e decidir pela Austrália? Eu acho que o principal motivo que fez com que me convenceu, na verdade, porque essa foi uma conversa que a gente teve juntos, essa vontade foi crescendo, mas o que me convenceu a realmente falar assim, não, vamos lá, vamos tentar, e não foi especialmente naquele momento pela Austrália, foi mudar do Brasil, foi a falta de perspectiva, de um futuro mais promissor, mais confortável, de oportunidade, não para nós, mas para os meninos. Porque se você parar para pensar de uma maneira como casal e como profissional, eu tinha lá, ia continuar na prefeitura até me aposentar e me aposentar como funcionário público e ia ter aquela É, estabilidade e tudo mais. Mas e daí? E aí, o que que a gente ia deixar, né? para eles, né? Como seria o futuro Como deles? seria o futuro deles? Que oportunidades que eles teriam sendo, né, o que que a gente conseguiria construir para deixar para eles e que oportunidades eles teriam Como como adultos. adultos depois no Brasil. Então, Sim, isso pegou muito. A gente poderia continuar lá, continuar tocando aquela nossa vida nossa vida é. e aposentar e isso, Eu com a mas minha empresa, você como funcionário exato. público, as Mas eu coisas acho iam que foi isso, foi continuar essa falta de perspectiva, de um de um futuro e de futuro. oportunidades É, que a gente podia oferecer com para os certeza. meninos. Para quem não acompanhava a gente, nosso processo de imigração, ele durou 3 anos. E a gente teve a assessoria do Marcelo, um grande agente de imigração. Depois a gente vai colocar o contato dele aqui embaixo desse vídeo para quem quiser entrar em contato com ele, conversar, bater um papo, porque ele foi assertivo em todas as nossas conversas, assim, em todas as nossas etapas. Ele foi extremamente assertivo. Vale lembrar que o processo foi longo, mas não foi por conta nem do Marcelo, nem a gente pegou o Covid no Ah, meio do é, processo, 2020, sim. e isso parou por quase um ano e meio, todo o que estava acontecendo em termos de imigração aqui na Austrália. Então, Exato. e durante esse tempo foi essencial o acompanhamento dele, até para manter a gente calmo, com o pé Calmo. no chão e tudo mais. Então, Exatamente. Mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante o processo e nesse primeiro ano como imigrante? Porque existe uma. é, eles dizem que é a imigração real, sabe? Que é aquele um ano sofrido, aquele um ano batalhado. Não que o nosso não tenha sido muito batalhado, mas é como se fosse obrigatório todo mundo passar por essa fase de sofrência. E pela minha perspectiva, isso acabou não acontecendo na nossa história. Mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse um ano de Austrália e durante todo o processo de imigração? durante o processo no Brasil, com certeza foi constantemente sair da nossa zona de conforto, da minha principalmente. Funcionário público, né, a nossa casa, a nossa Uhum, rotina, a nossa família, pais, os pais próximos e tudo, foi sair constantemente da zona de conforto. Constantemente porque a gente passou por algumas crises, né, no meio do processo, como o Covid, que foi teve um impacto muito grande por conta, mundial. mas por conta do seu trabalho, né, que impactou Uhum, muito a gente.
a gente fez várias mudanças e cada uma delas obrigou a gente a sair da nossa zona de conforto. Uhum. A gente saiu do nosso apartamento, eu planejei a saída da prefeitura, então assim, eu não simplesmente saí. A Sim, gente teve que planejar, teve que guardar um pouco o segredo pra gente, depois é. passar isso aos poucos nos momentos corretos. A gente saiu do nosso apartamento, foi morar com os seus pais por um tempo, depois a gente saiu de novo, foi, alugou um outro É. lugar, Teve a despedida do Bolt. teve a despedida do Bolt, né? É, Foi uma decisão muito difícil de tomar, é. mas eu acho que foi isso, constantemente sair da nossa zona de conforto, que na verdade preparou a gente Para chegar para aqui mais chegar forte. aqui já acostumado com essa coisa de não ter a zona de conforto. Sim. E o desafio aqui, eu acho que o maior desafio, não vou nem dizer um desafio, mas assim, aquela coisa, uma certa insegurança é de você estar completamente longe da sua rede de apoio. Sim. Então, assim, no Brasil a gente dava alguma coisa muito errado, ou a gente precisava É. de um auxílio médico, a gente tem um amigo, de veterinário, a gente tem um outro, né, A amigo. gente ficava doente, ligava para os nossos pais e falava assim: olha, você pode ficar com as Isso, crianças. né? Se tinha É, algum problema, você tinha pais, amigos, primos, pessoas, irmãos que podiam te auxiliar em vários aspectos da sim. vida, né? E aqui é se ver longe, apesar que tem o seu irmão, mas assim, se ver longe dessa rede de apoio. E ainda bem, né? A gente planejou muito bem e a gente não sofreu Nenhum grande nenhum impacto. grande impacto, alguma coisa que a gente precisou dessa rede ou precisou acionar alguém. Mas a Sim. gente sabe que eu acho que essa maior dificuldade que teve nesse primeiro ano foi isso, fazer as coisas meio que primeiro põe o pé, porque a gente É, não tinha o chão. não tinha o E chão. isso impactou, inclusive, no meu trabalho, né? Porque a gente, antes de sair do Brasil, a gente conversou muito sobre isso. E eu já fui trabalhando na minha cabeça que quem ia sair de casa para trabalhar era o Fábio. A principal fonte de renda ia vir dele. Porque eu precisava ser a rede de apoio dos meninos, né? Eu preciso ser a base, né? Da casa e dos meninos. Então, tudo que eu fui fazendo de trabalho nesse um ano foi assim, olha, foi casuals. Então, assim, aparecia alguma coisa, eu ia lá e fazia quando eu sabia que ele estava em casa, porque ele trabalha de home office, ou quando eu tinha segurança dos meninos estarem bem na escola e essas coisas. Então, é uma adaptação total de vida. Mas e qual foi o momento para você mais gratificante nesse um ano que você fala assim, nossa, como é diferente? Dá até um alívio. Eu, quando penso nesse momento gratificante, eu não consigo pensar em um só, Também não. mas é mais uma sensação de alívio e de oportunidade no sentido de a gente se sente seguro, porque financeiramente falando, ao redor, né, de segurança física, de liberdade, então são sensações, eu não vejo como momento, mas para você, o que é esse momento ou essa sensação gratificante nesse um ano? Foi como você disse, tiveram tantos momentos, eu acho que os primeiros 15, 20 dias que a gente teve depois que a gente veio para cá, para nossa região, aconteceram tantas coisas, foram tantas mini conquistas, e uma mais gratificante que a outra. Então, quando o meu emprego deu certo, assim, menos de uma semana depois que a gente pousou aqui, e aí logo em seguida, por conta do emprego, a gente conseguiu O um aluguel aluguel. que a gente via em todos os lugares que estava cada vez mais difícil. E depois trabalhando, a gente foi conseguindo conquistar várias coisas. E aí teve um marco, parece meio. Mas teve um marco, a gente comprou o nosso carro, assim, Sim, à à vista, né? vista, sabe? É coisa assim Sem financiar inimaginável é inimaginável no para uma Brasil. realidade brasileira comprar um Sim, carro igual ao nosso, à vista, com uma pessoa só do com uma casal renda com uma fixa, renda trabalhando. Então, eu acho que foram vários momentos gratificantes. Mas eu acho que o que é mais gratificante é de repente você tava lá, agora que a gente tá lá na nossa casa, no nosso apartamento, e a gente senta e a gente olha para fora e olha para tudo, e eu acho que dá essa sensação dessa conquista toda. é, Eu acho que eu não consigo lembrar de um, mas talvez para mim o trabalho, a hora que eu consegui assinar o contrato,
Uhum. Eu acho que foi um dos momentos mais gratificantes, porque eu sabia o que significava ter o Sim. contrato assinado pra gente com o trabalho de. E o Fábio, ele é graduado em arquitetura, né, e mestre em arquitetura e urbanismo, mas ele se especializou em arquitetura esportiva. E na prefeitura de Campinas ele não tinha a oportunidade de fazer isso que ele amava tanto. E ele chegou aqui já trabalhando no escritório de arquitetura esportiva. Então, para ele, eu realmente eu sei o quão importante foi esse passo e o quão é mérito dele. Eu falo isso para ele todas as vezes. É mérito seu, é conquista sua e você tem que celebrar muito isso, porque você foi atrás, você conseguiu conquistar. Ele fez um planejamento de escritórios do Brasil ainda, onde ele distribui e-mails. Isso também vai ser um vídeo que vai para o canal em breve, mas foi uma estruturação e um planejamento muito grande para chegar aqui já trabalhando na área dele, né? Porque essa também era uma coisa que a gente via muito do Brasil. Sim, Aquela chegada do imigrante trabalhando com. Não que isso seja ruim, não que isso seja o caminho errado, mas não era o nosso mas objetivo. não precisa E ser o não caminho de precisa ser todos, é isso que a exato. gente quer dizer. Exatamente. Ai, que legal. E agora, entrando um pouquinho no papo essência, essência mesmo, a gente vai falar sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento. E eu quero saber qual foi a sua maior transformação pessoal, o que você acha que você mudou muito nesse primeiro ano de Austrália. Acho que o que mais mudou foi com relação àquela questão da rede de apoio. De na hora que você chega aqui você não tem mais, Uhum, e a gente tem que se levantar e assumir a frente de tudo. Então muitas vezes a gente, inconscientemente, muitas vezes no Brasil, você fica até adultos atrás dos pais, sim, atrás de um irmão mais velho, atrás de uma rede de segurança, de suporte, porque você tem. E exato. aí nessa hora que É a gente chega cômodo, né? aqui e a gente não tem, eu acho que para mim foi essa a maior transformação. Assumir essa posição e tomar a frente e falar, agora é comigo, Uhum. com a gente, a gente que tem que fazer, a gente tem que resolver. Então, assim, precisou ir atrás de uma documentação ou de fazer a transferência do carro, não sei o quê. Não tem Para para quem quem perguntar, perguntar mais velho. sim, Você liga pro seu pai, ô pai, como é que faz isso daqui? Esquece. é, Não tem. exato. Então, eu acho que a maior transformação foi essa. A gente E amadureceu muito nesse amadurecimento. É um ano. amadurecimento muito grande, eu acho. Com certeza. Com relação ao estilo de vida da Austrália, porque eu senti uma diferença muito grande na rotina, na hora de acordar, na hora de dormir, porque as coisas aqui funcionam em um outro fuso horário total, assim. Eu falo que as coisas aqui funcionam em horários diferentes. As pessoas acordam muito cedo e elas dormem muito cedo. Mas quais foram as habilidades ou aspectos seus que você teve que desenvolver para se adaptar a essa nova cultura ou essa nova rotina? Nossa, essa é difícil. A gente já tinha, É né? difícil porque a gente não, a gente nasceu no país errado, eu acho. Assim, A não gente nada já contra o Brasil, tinha. mas assim, a gente sempre teve uma coisa diferente Com relação à dos nossos rotina, dos nossos círculos, né, de de amizade amigos, mais é. próximo, e tal. E não é nem bom nem ruim, não é uma crítica, mas Sim, a gente sempre teve isso diferente. Então, esse negócio da rotina do acordar cedo, do jantar cedo, de não estar na rua muito tarde, uhum, de não gostar da bagunça toda, sempre da bagunça. Óbvio que a gente reúne as pessoas, mas de ser sim, mais a nossa, na nossa casa, num círculo mais próximo. A gente sempre foi assim. Então eu acho que a gente não precisou mudar muito. A gente encontrou é o verdade. nosso estilo aqui. O estilo de vida daqui já era muito, muito. Muito parecido com o nosso. é, A gente tem um costume de fazer caminhadas frequentes, beira-mar, de manhã. É o horário que os meninos vão para a escola e a gente tem o nosso momento, é super gostoso. E durante essas caminhadas, eu falo para ele que eu sempre recebo uploads lá do céu, sempre recebo mensagens e sempre tenho inspirações muito grandes, porque esse contato com a natureza aqui, ele ficou muito fortalecido. E eu costumo falar pro Fábio que é onde eu encontro Deus. Eu encontro Deus da beira-mar, eu encontro Deus ao ver um pôr do sol. E, obviamente, a paisagem aqui é muito abundante. Mas eu quero saber se você já teve algum insight, algum upload, igual eu costumo falar, enquanto você fazia aquela coisa que você fala assim: nossa, é isso. É realmente isso. Não, né?
Não, eu não A tenho. nossa brincadeira com Meus up, questão meus a... uploads não estão funcionando, minha internet está meio lenta. Seu Wi-Fi Mas, tá desligado. não, mas durante essas caminhadas eu acho que é bom pra gente, eu pelo menos sinto é aquele chacoalhão assim, ó, é de verdade, viu? Você tá Você aqui. olha assim, olha em volta e você tá indo pra tua casa, voltando pra tua casa e você olha aquilo, fala, ó, é de verdade, né? Mesmo no começo, quando eu comecei a trabalhar, que eu ia trabalhar de bicicleta, o caminho inteiro eu ia olhando e falava, nossa, eu tô aqui, eu tô indo pro trabalho aqui, nesse lugar. Realmente, a gente mora na beira da praia, é um paraíso. E a gente foi muito abençoado de ter conseguido isso assim logo de primeira, né? E o próximo. Bom, Agora eu vou entrar num tópico que eu sei que você também adora, porque a gente pratica muito isso na nossa rotina, mas que nem sempre foi assim, que é exato. sobre planejamento e organização. Mas para contextualizar, eu conheci o Fábio, eu tinha 21 anos, ele tinha 22. Éramos dois babies e a gente foi crescendo, foi evoluindo e foi amadurecendo juntos. Mas o que, que mudou na sua vida, na sua rotina, depois que você passou a se planejar e se organizar? Quando a gente tem é só pra gente é muito mais fácil, porque a gente não precisa de muito, muito planejamento e organização. E até por Sim. isso que a gente acaba não aprendendo isso em nenhum lugar. A gente aprende quando precisa. Então, É. quando envolve já mais uma pessoa, transforma num casal, você precisa conciliar duas vontades e tudo. E aí, quando vem as crianças, são outras necessidades e tudo mais, você precisa começar a se planejar. Então, o planejamento a gente sempre defende, todas as coisas que a gente fez desde o nosso casamento até hoje, a gente sempre defende que o planejamento não é uma coisa assim, né, rígida, é muito mais conhecer todas as possibilidades e opções, o que você tem disponível, o que você quer fazer, onde você quer chegar, para você conseguir durante o caminho ou mudar, ou se adaptar, ou se der tudo certo, segue aquele Segue aquele caminho caminho, planejado. exato. Então eu acho que foi isso, as coisas fluem muito melhor e mais rápido, Sim. né? Quanto melhor a gente se planeja. E a gente foi melhorando muito, né? Eu Uhum. peguei as primeiras viagens que a gente fez na nossa lua de mel, o planejamento era muito só no comecinho, a gente faz, mas mesmo assim já era uma loucura. Já. E hoje é uma insanidade, né? Quem As vê pessoas olham e falam assim: Meu, deve ser muito deve ser chato exato. viajar com vocês, porque vocês sabem tudo que vocês vão fazer, onde vocês vão comer, e não é bem Não é bem assim. assim. Hoje, por exemplo, Exato, hoje a gente tinha um plano B, caso o Gui não entrasse no challenge, e um plano C, e um plano C. Mas exato. assim, o plano A deu certo, então tá tudo bem. Seguimos no plano Seguimos A, no plano A. então É só um preparo mesmo. Pra gente, a exato. gente se sente seguro assim. Sabendo, principalmente, né? O quanto a gente tem pra investir, que horas que a gente vai fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que fico insuportável com fome. Então eu preciso saber que horas que eu vou comer. As coisas funcionam melhor pra gente desse jeito. Mas no processo de planejamento e organização, de mudança para a Austrália. O que você acha que foi indispensável para o nosso processo ter sido tão bem sucedido? Com certeza o planejamento e o foco no objetivo maior. Eu ia falar confiança. Porque eu tinha certeza que ia dar certo. É um É, negócio muito maluco, porque quando a gente começou o processo, eu tinha certeza que o processo ia dar certo. E como se estendeu por muito tempo, a gente encontrava com os amigos, encontrava com as pessoas falavam assim pra gente: Cara, mas já faz tanto tempo. Muitas pessoas duvidaram, não, muitas e o pessoas colocaram pior, em né? O dúvida. pior foi quando saiu o visto, né? E aí as pessoas falam, mas vocês vão mesmo? Falou, pô, a É, gente faz 3 anos que a gente tá falando pra vocês que a gente vai. E a gente recebeu o visto, a gente comprou a passagem 2 dias depois. E aí as pessoas falavam assim pra gente, mas por que tão rápido? Eu falei, mas não Porque tá foi tudo rápido. pronto. Tava tudo pronto. A gente já tinha todo o Exato. caminho certo, a gente só tava esperando, né? É. Mas por Segue. conta da demora da emissão do visto, por mais que eu tivesse essa confiança, você teve algum momento de incerteza, de dúvida, de falar assim, cara, eu acho que não é isso. Eu acho que talvez esteja demorando, porque talvez a gente tenha que repensar essa decisão. Não, não. Me preocupou muito porque nossos documentos tinham um prazo de validade e a Ah, gente é estava verdade. chegando um pouco próximo, desse É prazo, verdade. o que ia dificultar muito o nosso processo.
Então, isso, talvez se a gente tivesse atingido esse deadline, É. talvez eu colocasse um pouco em dúvida, porque a gente ia ter que fazer muitas coisas de novo, Uhum. enfim, E tem um custo alto, ia né? ter Toda a um custo. documentação. Agora, não tive em nenhum momento, mesmo quando demorou, mesmo quando fechou a fronteira, não tive nenhum momento falando, não, eu acho que não é bem isso, vamos mudar É. Não, E agora vamos finalizar com o meu tópico preferido, que é o nome do Instagram original, né? Que é Coragem para Voar. A gente vai falar um pouquinho sobre coragem e transformação. Eu quero saber, Fá, como que você cultivou essa coragem necessária para enfrentar os medos e sair da sua zona conhecida, que o pessoal chama de zona de conforto, mas eu não gosto de usar esse nome, gente, porque a zona de conforto, de confortável, ela não tem nada. Ela só é conhecida, porque exato. quando você sai dela, um mundo novo se abre. É. Então, como você cultivou essa coragem de persistir nesse sonho mesmo diante de tanta demora, de tanta espera? Com certeza é o foco no objetivo maior. E o objetivo maior não era morar fora do Brasil, o Uhum. objetivo maior não era mudar para a Austrália, o objetivo maior era dar uma oportunidade, uma qualidade de vida melhor para Pra gente e pros vocês, meninos, para né? nós Sim. e para os meninos. Então, quando as coisas estavam difíceis e você para e pensa na nossa zona conhecida, É. que hoje a gente para e pensa e tenta explicar para as pessoas como é que é a Daqui, nossa zona conhecida, eles não conseguem entender, a gente gente. já acha uma loucura as coisas que a gente tinha que se acostumar. É, Não, é sim. assim que é. Não Não é, pode ser assim, né? né? E pra mim tem um momento que foi muito marcante nesse um ano, que foi logo no comecinho, acho que foi nas primeiras semanas que a gente já estava em Kingscliff. A gente estava passeando no parque com os meninos, e o Gui, pra quem não conhece, o Gui é meu filho mais novo, ele tem 8 anos de idade, na época ele tinha 7. Ele saiu correndo e eles tinham o costume de ficar perto de nós, porque era o que acontecia no Brasil, né? Eles ficavam sempre ali é, perto da gente, né? E aqui a gente virava para eles e falava assim: vai correr, vai brincar, né? Vai, pode ir ali e tal. E aí ele olhou pra gente com aquela carinha, com aqueles olhinhos brilhantes dele, e ele olhou pra gente e falou assim: eu amo esse lugar. E aí eu virei pra ele e falei assim: mas por que você ama esse lugar? Você lembra disso? Por que você ama esse lugar? Ele falou assim: I'm free here. Eu sou livre aqui. Então aquilo me emocionou e me toca tanto, porque quem vem do Brasil consegue ter essa ideia, mas quem mora aqui não faz Eles não sentido, conseguem entende? ter Eles esse não conceito de conseguem liberdade, essa entender. noção do quão livre eles são, né? Exato. É incrível, né? E eu quero agora que você dê um conselho para quem está considerando fazer uma mudança de vida, não só uma mudança de país, mas que precisa, sente essa vontade de fazer uma grande mudança, mas que pode estar hesitando, com medo, né? Devido a essas incertezas e até as nossas crenças mesmo. O brasileiro tem muitas crenças que são mais limitantes, que vêm do berço, e a gente precisa ter isso no Brasil, nessa segurança de, eu sou funcionário público, vou ter uma aposentadoria X. O que você falaria para essas pessoas como um conselho? O conselho é você tomar uma decisão bem embasada, ter o foco no objetivo maior por trás, que eu falei várias vezes, Uhum, mas uhum, é importante que você consiga enxergar o que tem atrás do mudar para a Austrália, ou uhum, mudar uhum. para a Europa, para onde você quiser ir, para Ou os sair do Estados seu Unidos, emprego, ou ou começar um largar o seu negócio emprego. próprio. Então, ter o foco, você tem que lembrar desse objetivo por trás. E o mais importante na questão, se planeja e, e, e brinque com as possibilidades. Eu acho que isso faz com que você tenha a segurança para arriscar um pouco mais. A gente conversou várias vezes Uhum. sobre isso e a gente até brincava. A gente falava assim: se vier uma tsunami e alagar a Austrália inteira, porque era a única hipótese em que a Sim, gente não não ficaria vi. aqui. Mas enfim, se tudo mais desse errado, o que a gente faria? Para onde a gente iria? A gente ia voltar para o Brasil? Se sim, para qual lugar do Brasil? E a gente conversou sobre isso. Então, assim, vá até as últimas consequências explorando essas possibilidades.
Sim. Tem aquela série que a gente gostou, que eles brincavam do pior cenário possível. Ah, é ótimo, é This Is Us. This Is Eles, Us. quando eles estavam com um problema, eles ficavam um falando um bate-bola pro outro de qual que era a pior coisa que poderia Poderia acontecer acontecer. perante aquele Aquela problema. decisão, E é. aí eles acabavam vendo que o problema em si era muito pequeno, porque eles começavam a imaginar coisas tão piores. Exato. Então eu acho que a brincadeira é mais ou menos essa. É. Fazer isso, esse exercício você mesmo, falar assim, o que que é o pior que pode acontecer? Ah, o pior que pode acontecer é eu não dar certo, não me adaptar e eu ter que voltar. Beleza, vou voltar, mas vou para o Brasil? Não, não vou para o Não, Brasil. Então eu vou é. para onde? Ou não, vou para o Brasil. Vou voltar para Uhum, o Brasil, mas não quero mais morar em São Paulo. Vou morar em outra cidade. Então eu acho que sim. é isso. O conselho é esse. Foco no objetivo maior, se planeja, explore todas as possibilidades, mesmo que mentalmente, não precisa se desgastar. Sim. Perfeita. E agora, olhando para o futuro, quais são os seus sonhos, as suas expectativas, como você vê o seu futuro aqui na Austrália? Ai, se for seguindo do jeito que tá, já tá muito, muito bom. Não, mas a gente ainda tem algumas caixinhas para ticar, né? Então, a gente tem como objetivo primeiro tirar minha licença De de arquiteto. arquiteto, que, Uhum. né, vai ajudar bastante a gente, me ajudar profissionalmente, tudo, abrem outras portas, oportunidades. Então, caixinha número um, caixinha número dois, conseguir o nosso visto permanente. Nossa cidadania já, Caixinha né? número três, a cidadania. Com a cidadania visto permanente, caixinha número 4, a gente começar a pensar em comprar algum Nossa imóvel, a casa. nossa casa, nem Sim, que seja um primeiro lugar para alugar, mas assim, exato. começar a Começar a construir construir. alguma coisa mais concreta aqui na Austrália. E aí a gente vê como vai ser, porque as coisas podem mudar tanto, mas a ideia é mais ou menos essa, aí criar mesmo um alicerce mais sólido, uma raízes, e depender menos do nosso emprego, aquela coisa, É, né? ter um investimento Ter um que seja. investimento, ter alguma coisa Com certeza. e seguir construindo esse alicerce para a gente e para os meninos. Eu acho, Ai, esse é o que eu enxergo. sim. E para fechar essa live, nos quadros de entrevista nós teremos o Papo Essência, que é onde eu coloco uma palavra e ele me diz a primeira coisa que vem na cabeça dele. Então vamos lá. Austrália. Voltei para casa. Eu também. Ai, é muito incrível isso. Arquitetura. Arquitetura, isso é difícil. A primeira coisa que me vem hoje na cabeça é esporte, porque é o que eu estou fazendo. Então, Eu vejo como vocação, como missão. Eu não vejo você é, como outra também profissão não, a não mas ser arquiteto, mas. talvez é uma coisa, é um prazer, né? Ontem, por Uhum, exemplo, a gente teve uma entrega pesada, tudo, trabalhei 2, 3 dias até mais até tarde. mais tarde, muito Uhum, tempo sentado, mas assim, foi com prazer, porque realmente é uma sim. coisa que eu gosto de fazer. Então É. Casa. acho que o que a gente aprendeu nesses 4 anos é que casa é onde a gente está. Aqui hoje é a nossa casa, É né? verdade. Nessa barraca. Amanhã é em outro lugar É, e a gente depois de amanhã, constrói a nossa casa, né? porque se é uma coisa que a gente ficou sem casa por uns 2, 3 anos, né? Nós sempre pingando Tudo de um lado para o vendendo, outro, é. vende num lugar, vai para outro. Então, Ah, é. assim, o conceito de casa para mim mudou. Casa é onde está a nossa Nossa família, família. onde está o coração. Ah. Rotina. Essencial para minha vida, Eu é ia falar essencial. rotina, organização, mas rotina, eu acho, rotina é essencial mesmo. É Você me essencial. influenciou na resposta, mas sim, não, rotina é essencial. E sem ser aquela coisa também assim, Sim, sem contada ser rígida, sem ser né? rígido. A É uma rotina rotina para a gente saber ah, se a gente está indo em direção daquilo que a gente sonha. A rotina, para mim, tem esse significado. Não é de ser algo rígido, de você seguir horários e metas, mas é aquela rotina que vai me levar para onde eu quero ir, para minha missão, para o meu propósito, para o meu sonho. Porque a rotina, na minha visão, é o que te possibilita realizar os seus sonhos. Família. amor, é isso. Família é amor, família é isso. É, É é, só o que importa. é. Amor. Você.
Mudança. 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 Que venha mais. Que venha a próxima. Mudança é necessária na vida, eu acho. Mudar é Quando necessário. tá muito. E eu e ele, a gente sempre teve muito disso, tá, gente? Quando a gente começava a ficar muito no morno, a gente inventava alguma A coisa gente pra inventou de fazer. mudar de São Paulo para Campinas, depois inventou De mudar de um apartamento para o outro. depois Depois inventou a de gente já mudar chegou a de mudar de emprego, apartamento no mesmo prédio, inclusive. mudar a sua carreira, Mudei né? carreira, Colocar uma exata. carreira nova. A mudança é necessária, é movimento, é energia. Agora, a última palavra, coragem. Coragem, coragem para mim é uma coisa, é uma habilidade hoje que precisa, todo mundo precisa trabalhar, Desenvolver. desenvolver, porque realmente se eu me olho há uns anos atrás, eu vejo, eu não tinha muita coragem. Uhum. Porque era muito cômodo, era muito tranquilo, mesmo quando não Sim, estava tudo cem por também. cento Uhum. E falta coragem de você pegar e balançar, chacoalhar tudo e ver o Uhum. que vai sair lá de dentro. E coragem é uma habilidade que eu acho que é essencial hoje, você precisa ter. Uhum. Eu também acho. Ah, então a gente encerra aqui nosso primeiro Papo Essência. Não poderia estar mais feliz. Obrigada por ter topado. I love you. Eu sei o quanto é desafiador para você, mas não tinha outra pessoa. Tinha que ser você, sempre. Você que sempre me apoia, sempre está comigo, né? Nessas minhas mudanças de carreira, nessas minhas loucuras, nesses meus desafios, sempre está me apoiando, sempre do meu lado. Muito, muito obrigada. Obrigado. O convite foi legal, foi divertido. Que bom. Sabe? Cheers.